Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Ambiente novo, casa nova. Não é verdade? Tem uma cozinha só para nós agora, parece, né? Vamos agradecer o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, Pai, maravilhoso de compartilhamento da Tua Palavra, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, ser conosco nessa manhã, ser conosco nessa nova casa, nesse novo espaço que já foi consagrado ao Senhor, que nesse lugar aqui, Senhor Jesus Cristo, venhamos crescer no conhecimento, na graça, Pai amado, e que o nome do Senhor venha ser glorificado através de cada um de nós, Senhor. Que nessa escola de discípulos venham, Senhor, sim, aparecer mais discípulos aqui, que venham aparecer mais homens e mulheres de Deus para ministrar, aprender e pregar a Tua Palavra, Senhor. Que os dons e que os ministérios, Pai amado, venham, Senhor, frutificar aqui, Pai, é isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então vamos lá. Domingo passado nós paramos na onde ali? Nós estávamos entrando no livro do Gênesis. Hoje de manhã cedo eu mandei novamente lá no grupo o estudo. Eu mandei o estudo lá no grupo domingo de manhã, aquele mesmo estudo. Então eu gostaria que os irmãos acessassem o estudo. E domingo passado eu gostaria que os irmãos lembrassem. Nós paramos na onde ali? Domingo passado eu parei ali na queda, amém? Parei ali na queda. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Algum irmão lê para mim aí o versículo 1 em diante. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém. Amém, irmãos? Versículo 4, outro irmão lê para nós. Cada irmão lê um versículo, vamos lá. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Próximo. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Mirou-se Caim fortemente e descaiu no semblante. 6. Então o Senhor me disse: o que você perguntado? Porque essa cara 7. Se bem fizeres, não haverá salvação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Amém, irmãos? Olha só, aqui na Bíblia, quando fala conhecer, irmãos, principalmente na velha aliança, quer dizer intimidade, amém? Quando fala assim, e Adão conheceu Eva, Adão o quê? Se relacionou com Eva e teve filhos com ela, ok? Então quando Adão, ele teve seus dois filhos, quem conhece? Caim e Abel. Olha que coisa interessante, o homem já tinha caído, o homem já tinha sido expulso, ok? O homem já tinha caído, já tinha sido expulso do jardim, mas olha só que coisa mais interessante, o homem tinha perdido aquele relacionamento com Deus, porque agora, irmãos, se a gente for olhar nas 7 dispensações, que está na última página do estudo, olhando pelas 7 dispensações, o homem, ele está agora no período da consciência, porque ele sabe o bem e o mal, ok? O homem, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim, o homem, ele tem o desejo de quê? De se relacionar com Deus, amém, irmãos? O homem tem um buraco na alma, obrigado, minha irmã. O homem tem um buraco na alma, e esse buraco é o quê? De querer se relacionar com Deus. Isso é natural do homem.
Quem já viu aquelas reportagens lá da Índia? Quem já viu? Lá na Índia tem 60 milhões de deuses. Você já viu? Tem gente que come carne humana, tem gente que come não sei o que lá, que anda pelado, que fica com cinza de mortos, que tem que tomar banho, tem que beber da água do Rio Grande. Tem gente que faz altos rituais, não é? Porque é o buraco o quê? Na vida do homem. É o buraco, o vazio que existe no homem. As próprias pessoas que não acreditam em nada, que são ateus, eles se refugiam em outro lugar, que é o quê? O conhecimento. Se refugiam no conhecimento, né? E o conhecimento passa a ser o Deus deles. Então é uma coisa muito interessante, que o homem, mesmo após a queda, ok? Mesmo depois do pecado, ele quis o quê? Se relacionar com Deus. Alguém aqui viu algum texto no livro de Gênesis onde o Senhor manda alguém dar uma oferta para Deus? Deus mandou Caim, ó, você vai me dar uma oferta? Ele falou isso para Caim? Ele falou para Abel, prepara uma oferta para mim. Não teve essa ordem. Não teve essa ordem, mas o desejo natural do homem de se relacionar com Deus foi oferecer o quê? Do seu trabalho ao Senhor. E Abel, ele oferece o quê? Uma oferta mais excelente ao Senhor. Caim já não oferece uma oferta tão excelente. E por isso o Senhor o quê? Respondeu à oferta de Abel. Ok, irmãos? E aí todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe da história. Caim fica irado. Olha só. Alguém leu 8 para mim. Falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim com seu irmão Abel e o matou. Olha só. Mas antes, olha o que está escrito. Se bem fizestes, não haverá aceitação para ti. O Senhor fala com Caim. E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o homem já conhecia o bem, já conhecia o mal, já tinha essa consciência. Mesmo com essa consciência, mesmo com o aviso da parte de Deus, Abel o quê? Caim mata o seu irmão. Eu não posso travar aqui, senão não sai do Gênesis hoje também não, irmãos. Que é muita coisa, correto? Mas o primeiro que é homicídio da terra aconteceu em Gênesis, quando Caim mata Abel. A palavra de Deus fala que o sangue de Abel clama por justiça. E é muito triste que aí a terra sofre, né? Porque derramou o quê? Derramou sangue. Vamos até o 16, 9. Alguém leu 9? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Próximo. Disse Deus: se quiser, agora o sangue do seu irmão não está certo. 11. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando arar o sol, ele não dará mais a você sua força. Você será um fugitivo que caminhará pela terra. 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que posso suportar? 14. Eis que hoje me dão a face da terra e a tua presença. Eis que esconder, sereis fugitivos pela terra, como não se quem como se pagar. 15. Senhor, porém, disse assim: qualquer que matar a mim será condenado 7 vezes. E fosse o Senhor no final ao Caim, para que eu não visse o 16. Saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na ponta do Oriente do Éden. Amém. Irmãos, olha que interessante. Por que a gente estuda o Gênesis, né? A irmã leu ali o versículo 12.
Quando lavrares a terra, não terá mais a sua força. Olha só, a terra antes, ela produzia muito mais do que ela produzia hoje, Aderlias. Muito mais. Você tinha o vigor da terra. Quando o homem peca lá no jardim, Alexandre, quando o homem peca, a terra começou a produzir o quê? Espinhos, abrolhos, não é? E agora quando o homem derrama o sangue inocente na terra, o que acontece? A terra agora já não dá mais do seu vigor. A terra agora já não dá mais da sua força. Deu para entender um pouco aí das consequências do pecado, irmãos? A terra já não produz o que ela produzia antes. Porque o pecado entrou na terra, porque o homicídio entrou na terra. O período da consciência humana é um período muito triste, porque o homem ele tinha consciência dos seus atos. Deus avisa o homem, olha, o pecado jaz à porta. E mesmo assim o homem peca o quê? Conscientemente. Amém, irmãos? E é difícil para nós crentes, por quê? Nós estamos aqui uma vida inteira na igreja e quando nós pecamos conscientemente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da maldade, ok? Então quando pecamos conscientemente, e isso é terrível, porque traz o que é jugo para nós. Deus, Ele é o Deus que perdoa os pecados, que nos dá chance para recomeçar, mas uma coisa que nós fazemos é pecar, e quando nós pecamos conscientemente. E o pecado ele traz o quê? Consequências. Eu vou perder a salvação se eu me arrepender e confessar os meus pecados? Não. Mas para cada ato tem um quê? Uma consequência. E a consequência de Caim foi o quê? Ser expulso e viver errante na terra, e ele teve uma marca. E todo mundo conhecia aquele homem através do quê? Da sua marca. Então no Gênesis, a gente já foi na criação, na queda, ok? Agora no período da consciência, o primeiro o quê? Homicídio, e depois o que é que Deus cria? O que é que acontece? A corrupção total do gênero humano. Amém, irmãos? Alguém lê Gênesis 6:1 aí para mim, por favor. Pode falar. A questão do pecado, né? Quando a gente olha assim, a gente tem que falar igual o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará um pouco dessa forma? Sim. Né? Quando eu ia jogar, meu Deus, se Paulo está falando isso, eu estou na água, né? Tipo assim. Mas sim. Depois eu fui entender, assim, que apesar de tudo isso, né? De toda esse peso, né? Que veio sobre nós, isso não nos dá importância da gente como cristão buscar um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Sim. É isso que nos ajuda, que vai nos aperfeiçoando para que a gente não peque, né? Verdade. Olha, o próprio Deus, eu estava refletindo sobre alguns temas na Bíblia, e eu estava refletindo sobre o Gênesis ontem, e sobre a Bíblia em geral, eu percebi uma coisa. Existem marcas que Deus coloca em nós. Quem lembra de Abraão aí? Abraão foi o homem que lutou com Deus, correto? Mas Deus o quê? Colocou uma marca em Abraão, em Jacó. Em Jacó. E Jacó passou a viver o quê? Mancando. Então, era legal ele ser perfeito, ok? Mas ele tinha uma marca, e toda vez que ele mancava, ele lembrava o quê? Que ele teve um encontro com Deus. Paulo tinha um espinho na carne. Na verdade, ele fala, por 3 vezes clamei ao Senhor que me retirasse esse espinho. 3 vezes é um modo de falar, mas ele pediu a Deus a vida toda que retirasse esse espinho dele. E Deus não retirou esse espinho de Paulo, por quê? Para ele lembrar de quem ele era, de quem ele é, na sua pequenez, na sua humanidade. Mesmo sendo um grande homem, mesmo sendo um grande pregador, mesmo sendo um grande líder da igreja cristã da época, ele tinha um espinho na carne.
Era o cuidado de Deus. Então, nós somos imperfeitos, ok? E nessas nossas imperfeições é que traz a nossa dependência de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que o seu amor se aperfeiçoa na onde? Nas minhas fraquezas. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus o quê? Relacional. Quem lembra, em janeiro eu dei uma aula sobre isso. O nosso Deus é um Deus o quê? Relacional. O nosso Deus a todo momento Ele está promovendo o quê? Um relacionamento com a gente. A todo momento Ele quer se relacionar com o ser humano. A todo momento Ele quer o quê? Viver com o ser humano. Ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele. E às vezes as nossas imperfeições promovem esse relacionamento. Porque nós somos muito altivos muitas das vezes. Nós somos muito orgulhosos muitas das vezes. Muitas vezes nós falamos assim, olha, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Mas a partir do momento que as nossas imperfeições afloram, nós lembramos, nossa, eu tenho um Deus que pode me ajudar. Eu tenho um Deus que pode segurar na minha mão. Eu tenho um Deus amoroso. Eu tenho um Deus perdoador, galardoador. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, agora a gente vai para a parte onde o ser humano o quê? Foi corrompido. Gênesis 6:1, alguém lê para mim aí, por favor. E aconteceu que, quando os homens começaram a se pegar a terra, o filho de nasceu, o Deus e as filhas dos homens eram atraentes, e tomaram mulheres para todas as pessoas. 2. 3. Adonai disse, meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. 4. Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos. E eles deram valente e outros necessidade, e estavam 5. o Senhor que é malvado, que é a terra, e era o 6. Então, arrependeu-se o Senhor da defesa do homem da terra, e pesou-lhe o seu coração. 7. Destruirei sobre a face da terra o homem que desde o homem até o animal, até o resto, e até as aves do céu, porque é dele que havia sido. 8. Noé, porém, encontrou aos homens de 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo em sua geração. Noé era justo. 11. Chegou Noé 3 dias, sem a terra. A terra estava conflita e a vida de Deus se revelou. 12. Para o quê? Deus da terra, e ele está conflito, porque toda a terra dele é filho, e o seu caminho sobre a terra. Amém, irmãos? Esse período aqui é um período que todos conhecem, que foi o período que? Da Arca de Noé, ok, irmãos? Deus, ele se arrepende, sim ou não? Tem uma dúvida também, na verdade, porque lá no Novo Testamento fala, né, não é homem para que se arrependa. E aí aqui a gente vê que ele arrependeu lá no Antigo, né? Sim. Alguém tem mais alguma opinião? A irmã ali falou sim. Isso é polêmico, isso é polêmico. Vamos lá. Alguém pode dizer se Deus se arrepende ou não? Não? Pode falar. Pode dar sua argumentação. Aham. Sim, sim. Irmãos, vamos lá. Deixa eu passar para os irmãos aqui o entendimento disso aqui. Deus, ele é soberano, amém?
Deus, ele é perfeito, sim ou não? Sim. Se ele é perfeito, ele erra? Não. Se ele não erra, ele se arrepende? Não. Se Deus não erra, ele não se arrepende, ok? Amém, irmã? É só para trazer o entendimento. O que acontece? Quem escreveu o texto, na hora de escrever o texto, a Jaque está rindo, ó. Na hora de escrever o texto, a gente escreve na nossa perspectiva o quê? Humana. Ok? Nós somos humanos. E na hora da gente trazer o quê? A perspectiva do texto, da história, a gente vai colocar o quê? A nossa essência. Mas Deus, ele não é filho do homem para o quê? Se arrepender. Ok? Que ele se entristeceu, lógico. Se entristeceu. Que o homem teve toda essa maldade. Mas se arrepender, jamais, porque ele é perfeito. Ele é soberano. Amém? Ficou claro isso aí? Deus não erra, amém? Nós erramos. Nós nos desviamos, mas Deus não. Ok? Deus não erra, mas agora, é interessante que nós façamos o quê? Talvez não. Deus, ele investiu pesado em nós. Né? O seu maior investimento foi quem? Cristo Jesus, seu Filho, para nos salvar. Ok? Então, ele espera de nós o quê? O melhor. Ele espera de nós o quê? Santidade, arrependimento, vida, devoção. Que nós cumpramos o chamado que ele deu para nós. E o gênero humano não estava fazendo isso. E Deus se entristeceu com isso. Ok? Agora Deus se entristece? Porque Deus não tem sentimento humano, né, irmãos? Mas tem uma passagem lá que fala que o Espírito Santo... Sim, o que acontece? O pecado da blasfêmia, né, é entristecer o Espírito Santo. O que é entristecer? É rejeitar. É rejeitar o Espírito Santo. Qualquer um que rejeitar o Espírito Santo, o quê? Está fulminado. Ok? Olha só. Eu quero trazer... a escola dominical, irmãos, é expansão de entendimento. Amém, então? É expansão de entendimento. Às vezes as pessoas falam assim, olha, lá no céu, se eu não ver lá o fulano de tal, que não foi salvo, eu vou ficar muito triste lá no céu. Será que vai dar... Tem espaço para tristeza na glória? Mas aí o meu amigo, meu chegado lá, meu irmão, meu colega do peito lá, ele rejeitou a cruz, ele rejeitou Jesus. E ele foi condenado à morte eterna. Ok? Aí eu vou procurar esse camarada lá na glória. Então eu estou dando um exemplo. E aí eu não vou ver lá. Eu vou ficar triste. Não, Deus vai dar um jeito de apagar. Olha só, você viveu uma vida de remissão aqui. Quem aqui vive uma vida de renúncia porque é crente aqui? Nós vivemos uma vida de renúncia, ok? Aí nós chegamos lá no céu. Aí, Marcelo ou Marcos? Marcos, isso. Aí, Marcos, nós tivemos uma vida de renúncia aqui na terra. Nós tivemos uma vida aqui de cruz. Né? E tá, aí chegamos no céu. Aí Deus fala, bendito do meu pai, vou te dar o seu galardão. Aí você fala assim, não estou lembrado de nada não, mãe. Galardão? Quê? Irmãos, não vai ter sentimento humano, amém? Sentimento humano, isso é sentimento humano, ok? Isso é carne, amém, irmãos? É alma. É alma. É almático. A alma é a sede das emoções, ok? Esse sentimento humano, essa emoção humana, o quê? Vai ficar por terra. E nós seremos glorificados. E aí nós seremos como quem? Seremos como Deus, amém, irmãos? Seremos como Deus. E Deus, ele é o quê? Justiça. Amém, irmãos? Deus é justiça. Ok? Então Deus não se arrepende. Voltando agora, essa questão de filhos de Deus, filho dos homens, eu vou ter que separar isso para uma outra aula. Porque tem gente, tem teólogo, aí é debate teológico. Que aí tem gente que fala que é anjo,
Aí, cara, não dá. Tem que separar um dia só para isso. Ou então a gente vai lá no salão cortar cabelo e a gente ficou as 2 horas ali. Mas aí eu vou separar uma aula para isso. Beleza? Porque se eu parar aqui, eu perco o que eu preparei. Agora, irmãos, voltando lá ao texto, o texto fala que Noé achou o quê? Graça. Achou graça aos olhos do Senhor. Se eu não me engano, é a primeira vez que a gente ouve a palavra graça aí, não é? Na Bíblia. É o que a gente vive, nós estamos vivendo o ano da graça. Não é verdade? E quando Noé, ele acha graça aos olhos do Senhor, o Senhor dá uma chance o quê? Para a humanidade, amém? O Senhor dá uma chance para a humanidade. Quem pode ler aí Gênesis 9 para mim aí, por favor? Gênesis 9. Gênesis 9 e 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Amém, irmãos? Agora é o seguinte, todo mundo conhece a história? Gênesis, Noé, ele passa a salvar a terra, ele cria a arca, teve o dilúvio, teve os dias, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, né? E foram o quê? Meses e mais meses dentro da arca, foram 40 dias e 40 noites de chuva intensa sobre a terra, e aí Deus salva a humanidade através da vida de Noé, ok? E os animais também saem da arca. Existe aí provas arqueológicas da arca, existem provas arqueológicas da madeira da arca, da arca de Noé, e isso aí está muito claro, ok? Só que aí agora ele fala assim com os filhos de Noé, né? E com Noé, ele entrega a terra o quê? Zero bala. Entregou a terra novinha de novo para o homem o quê? Crescer, multiplicar, dominar. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de recomeço, amém? Então nós entendemos que nunca é tarde para recomeçar. A gente vê a manifestação da graça na velha aliança. A gente vê a manifestação da graça de Deus lá nos primórdios. E quando Noé, ele recomeça com a sua família, é o período, lá das dispensações que está na última página, que eu já dei essa aula aqui, é o período o quê? Do governo humano, amém, irmãos? Deus dá a terra para o homem agora, e o homem o quê? Passa a governar a terra. Beleza? Então essa terra que está aqui é nossa. Deus deu para a gente cuidar, para a gente lavrar. Então o homem foi feito para conquistar. O homem foi feito para conquistar a terra, para dominar a terra. Isso foi feito para nós, foi dado para nós, Marcílio. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar, por isso que a gente tem que viajar, que a gente tem que conquistar, porque essa terra Deus deu para nós. E Ele deu essa terra para os seus filhos, o quê? Conquistar, e Ele dá o quê? O governo para o homem. Agora, uma coisa interessante, que nesse período do governo humano, Deus manda o homem o quê? Se espalhar pela terra, ok? E o homem o quê? Ficou só num vale e constrói uma torre. E a torre o quê? A torre de Babel. Amém, irmãos? O homem não se espalha pela terra. O homem não espalha. E ele volta o quê? Desobedecendo a Deus. Olha a altivez do homem. Sim, o homem, quando o homem perde a conexão com Deus. Mas aí Noé não tinha essa conexão. Tinha essa conexão. Noé abençoou os filhos. Só que o homem tem o quê? O livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Deus manda o homem, olha, separa, se espalha pela terra. E o homem o quê? Não se espalhou. Achou melhor ficar perto. Olha só, quando nós perdemos a conexão com Deus, existe uma tese e um entendimento, por quê? Anteriormente a terra tinha sido destruída com o quê? Com água. Aí agora o homem constrói uma torre e quer chegar essa torre até os céus. Qual que é o entendimento?
Se Deus destruir a terra com água de novo, eu vou estar numa alta torre, eu vou estar nos céus. É a altivez do homem. É o homem querendo o quê? O homem querendo desobedecer a Deus, vivendo o quê? Na sua própria ideia, no seu próprio governo. Competir com Deus. Porque Nimrod, ele quis fazer o quê? Uma torre para chegar aos céus. Olha a ousadia do homem. O homem quis o quê? Chegar aos céus. E aí acontece o quê? A variação das línguas, amém, irmãos? Quem lembra do paralelo que eu fiz da variação das línguas, da aula que eu tenho lá em janeiro? Quem lembra? Torre de Babel se assemelha com um fato do Novo Testamento. Quem pode falar? Pode falar, irmão. Eu fiquei curiosa. Torre de Babel se assimila com Atos 2, amém, irmãos? Com o dia de Pentecostes. Olha só. Em Babel, o homem estava se juntando. Em Atos 2, Deus estava juntando o homem, amém, irmãos? Porque lá em Atos 2, era na festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes não tem nada a ver com manifestação do Espírito Santo. Festa de Pentecostes era uma festa que Moisés escreveu na lei. Que todos os 50 dias, ali depois da colheita, o povo se reunia para festejar o Senhor. Isso era o Pentecoste. Então vinha cristãos o quê? Da diáspora. Cristãos do mundo todo. Cristãos não, judeus do mundo todo. Para celebrar o Pentecoste lá em Israel. E quando aqueles homens chegaram, os discípulos estavam o quê? Reunidos, esperando a confirmação de Deus, o revestimento do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em novas línguas. E os cristãos da diáspora, os judeus, né, que estavam espalhados pelo mundo, que foram para Israel, eles começaram a entender as línguas que os apóstolos estavam falando. Eles estavam entendendo na língua da terra natal deles. O que era isso? Era o efeito das línguas estranhas, glossolaria. E os homens o que? Entenderam a manifestação do Espírito Santo através daquilo. E é tão interessante porque Babel, Deus espalhou. Pentecoste, Deus o que? Ajuntou. Babel, houve confusão. Pentecostes, houve o que? União. Não é verdade? Quando Deus está no negócio, olha só, foi o mesmo efeito que aconteceu. Línguas estranhas, novas línguas aconteceram, ok? Novas línguas aconteceram. Mas o que aconteceu? Quando Deus está no negócio, quando Deus está no plano, Ele ajunta, Ele não traz confusão. Quando Deus não está no plano, o que? Traz o que? Confusão. Aquela obra foi o que? Embargada pelo céu, amém, irmãos? Glória a Jesus. E aí, quando o povo se espalha pela terra, após a confusão das línguas, Deus começa um novo período da história, e Ele agora resolve escolher uma nação, amém? E aí começa o que? O período o quê? Patriarcal, amém, irmãos? Período patriarcal, onde Deus o que? Chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Eu estou sendo claro aqui, irmãos? Aí eu fiquei com essa dúvida, sabe? Falei, sim. Será que era diferente, né? Tipo, se a gente mudou tudo e agora fica, né? Bom, lá no jardim, já era uma outra o quê? Uma outra era, amém? Uma outra dispensação. No jardim, o homem ele era o que, gente? Puro, beleza, mas o que? Mortal. O homem era imortal. Tudo que tinha no jardim, o que? Era para o homem, ok? Tudo do jardim era para o homem. O homem era imortal, ele era puro. E tudo que estava no jardim era para o homem. Então, nessa transição, o homem comia o que Deus mandava o homem comer. Nesse período, ok? Nessa época, ok? Depois veio o período da lei, onde tem os animais puros e os impuros. Por quê? O homem já foi o quê? O povo de Israel, ele passa a formar a sua
identidade, a formar a sua nação no Egito. Ok? Quando o povo vai para o Egito, não teve fome na terra? José do Egito não vai para lá? E tal, todo mundo conhece a história, ok? E aí agora o povo o quê? Ele se firma na onde? No Egito. E aí é o quê? É outra cultura, vai comer o que tem no Egito para comer. Tem fome na terra, só tem comida no Egito, eu vou comer o quê? O que tem no Egito. Aí quando vem a lei, Deus traça o quê? Novamente o quê? A dieta do povo. Agora, por que não comia animal impuro? Porque o povo estava lá no deserto, no calor de 40 graus, vai comer carne de porco, vai dar piriri no deserto. Ok? Deus, Ele cuida do homem, Ele entende. Ok? Nos mínimos detalhes. Até a forma de colocar a colher na boca. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Por exemplo, quando a gente vai ver em Levítico, Deus estabelece a lista, uma lista de animais impuros e os animais limpos. O que é isso? É o que o pastor Bruno falou. O que são animais impuros? São animais que não são, que a carne não é boa para comer, como o pastor falou, a carne de porco. Hoje, por exemplo, a gente fala assim, o pessoal que é do interior vai saber. Como é que fala? A carne de porco é uma carne remosa. É uma carne quente. É uma carne remosa. As pessoas ensinam como deve fazer a carne de porco. Cozinhar bem ou fritar bem. Tem perigo, né? Exatamente. Então é isso, tem muita coisa na Bíblia que Deus ele não explicou cientificamente, que é o caso dessas carnes. O caso de Pedro, que você citou, o que Pedro falou de animais impuros? Não, eles é visto comer carne pura, né? Aí Deus falou, olha, não torne impuro de você judeu. Pedro, que era judeu, não queria pregar para os gentios. Entendeu? Ele não queria misturar. Vocês estão me ouvindo bem? Entendeu? Então era isso. Aquela função que foi de Pedro e Cornélio, da família. Pedro não queria pregar para a família de Cornélio. Por quê? Porque não eram judeus. Entendeu? Por isso que ele fez essa distinção. Não. Viu a visão do vaso, descendo com os animais, e não, eu vou comer o que é puro, eu não como o que é puro. Na verdade, ele não queria pregar para os judeus. Existia na época de Atos, na igreja primitiva, essa discussão. O evangelho tem que ser pregado só para os judeus ou para os gentios também, entendeu? Então é isso. Essa lista de animais aí, pastor Romano, Deus não explicou isso cientificamente, mas era. Tanto que, aí quando a gente olha para a arca, os animais puros entraram de 7 em 7, vão de 2 em 2. Sério? É sério. Por quê? Porque ele falou para comer. E aí com Deus, olha a mentalidade de Deus. Mentalidade de Deus. O mundo foi destruído no dilúvio. Depois que terminar o dilúvio, todo mundo sai da arca, vai comer o quê? Os animais puros. Por isso que ele colocou mais na arca. Pegou? É isso aí. Boa colocação aí, viu, Adriano? É isso aí. Irmãos, abra comigo aí Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos ler aí do 1 ao 9, amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu mostrarei. Alguém leu 2? Até o 9, vai lá. Eu abençoarei, engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como Deus lhe disse. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou sua mulher Sara, Ló,
E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceram. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão ali, e seguindo ainda para a banda do sul. Irmãos, o povo o quê? Se espalhou na terra, depois da Torre de Babel, e agora o Senhor, Ele quer se manifestar à humanidade, Ele quer se relacionar com a humanidade, amém? Então agora Ele resolve o quê? Escolher uma nação, beleza, irmãos? Ele resolve o quê? Levantar o quê? Uma nação, um povo que representasse Deus o quê? Na terra. O plano de Deus era o quê? Criar uma nação, modelo para toda a humanidade, amém? Israel, quando Deus fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, era isso. Olha, todo mundo vai seguir o modelo de vocês. Todo mundo vai seguir aquilo que eu prometi para vocês. E vocês serão o quê? Uma grande nação, um grande povo. Vai ser uma nação que sacerdotal, uma nação que se relaciona comigo. Os povos olharão para Abraão e eles irão entender que o Deus de Abraão é o Deus do universo. Ok, irmãos? E uma coisa interessante que eu falei na aula passada: sem Cã e Jafé. Cã, ele vê Noé bêbado e Noé o quê? Amaldiçoou Cã. Ok? E aí Deus automaticamente o quê? Amaldiçoou 1/3 da terra. E agora Deus manda Abraão o quê? Para remir aquele pedaço ali. E manda Abraão para onde? Para Canaã. Amém, irmãos? Tá claro aí, né? Então quando ele começa um novo plano, quando ele recomeça com a humanidade, ele recomeça de uma maneira diferente. Agora eu vou escolher agora eu vou escolher uma nação, agora eu vou escolher um homem para se relacionar comigo, para cumprir os meus planos para essa terra. Amém, irmãos? Esse foi o quê? O plano de Deus, e deu início ao quê? Ao período dos patriarcas. Ok? Vamos lá, lê comigo em Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo gato. Próximo. Eu sou teu Abraão, eu vou ver. Eu me abri lá cuidar, e todo mundo tem filhos, o herdeiro da casa, da nação. Beleza, olha só, irmãos. Abraão, ele tem uma esposa, e a sua esposa é o quê? Estéril. E Abraão, ele sai remindo a terra e sai praticando justiça. E aí, isso aí foi logo após aquela guerra dos 318. E quando Abraão, ele vence, o Senhor fala: olha, eu sou contigo, eu sou seu escudo, eu sou sua fortaleza, Abraão. Eu sou contigo. Deus fala com Abraão. Mas Abraão falou: Senhor, o Senhor está me prometendo. Eu já estou de idade avançada e o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Quem já viu o nome Damasceno, né? Damasceno é nascido em Damasco, ok? O nome dele não é Damasceno, o nome dele é Eliezer. O Damasceno Eliezer, o Eliezer lá de Damasco. Eu falo: olha, o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. E Deus novamente o quê? Promete o quê? Um filho para Abraão. E de Abraão nasceu quem? Isaac. E de Isaac nasceu quem? Jacó. Começou o quê? A nação o quê? Patriarcal. Amém, irmãos? E aí você foi entrar em Jacó aqui, 12 meses só em Jacó. Não é verdade, irmãos? E quando começou essa nação patriarcal, o povo de Israel é tão interessante que Jacó teve quantos filhos? Quantos? Homens, né? Porque teve mulheres também. Jacó teve 12 filhos, amém, irmãos?
E aí, quem está com o estudo aberto aí? Vamos lá aqui, ó, nas 12 tribos de Israel. Quem que foi o filho mais velho de Jacó? Rúben. Eu tenho um filho também mais velho lá, chama Rúben. Falta 11, eu já falei para minha esposa. Dá seu jeito aí. Oh, já deu horário. Rúben, Simeão. Depois, vamos lendo aí. Próximo. Beleza. Olha só, José era o mais novo. E aí que começa a história do povo de Israel no Egito. Ok? Mas ele nasce depois que José foi vendido. Ok? Ok? Ele foi o mais novo até José ir para o Egito. Olha que interessante que acontece. Eu já tinha falado isso aqui. Deus quis formar uma nação de Abraão. Às vezes a gente estava falando aí de imperfeições, de lutas. Israel só se tornou uma nação estruturada depois do cativeiro. Ali eles entenderam o que era uma organização, o que era um país. Deus escraviza Israel na maior nação do planeta da época, na potência da época. É como se pegasse assim, ó, vocês vão ser escravos lá nos Estados Unidos agora. E aí eles começavam a olhar o modelo americano de governo. Foi mais ou menos isso. Israel foi o quê? Escravizado no Egito, e eles se tornaram uma nação estruturada no Egito. E Moisés foi criado no Egito com toda a ciência do Egito, não é? Ele sabia ler as estrelas, sabia toda a ciência do Egito. E Deus prepara Moisés no Egito para que Israel se tornasse o quê? Uma grande nação. Então, irmãos, não reclama das lutas não, amém? Porque Deus tinha um plano com Israel. Olha só, quando Israel entra na Terra Prometida, na Terra Prometida, Israel já tinha os líderes tribais, já tinha a separação das tribos, já tinha as suas leis morais, cíveis, criminais, sanitárias, já tinha suas leis. Quando Israel entra na Terra Prometida, já tinha toda uma estrutura formada, com hierarquias, com leis, com planos. Tanto que a repartição da terra foi uma repartição tranquila, Adriana. Foi tranquila. E aí, a última dispensação que está em Gênesis é o período da lei, onde Moisés implanta essa lei poucos anos antes de entrar o quê? Na Terra Prometida. Amém, irmãos? E aí, a história é daqui para frente, que é o Êxodo, amém, irmãos? Ficou claro? Ficou claro, Gênesis aí? Então tá bom. Se coloque de pé. Bom dia. Bom dia, irmãos. Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Vou ser breve aqui, tem algumas coisas que eu vou falar. Pastor Bruno falou uma coisa interessante aqui, que Deus ele escolheu um povo, que é o povo de Israel, foi a nação escolhida. E porque Deus escolheu essa nação, o mundo, Deus foi apresentado ao mundo através do povo da promessa. A palavra de Deus, ela foi apresentada ao mundo a partir do povo da promessa. E é por isso que os judeus, o povo é perseguido. Porque o diabo, historicamente, tentou já várias vezes destruir o povo da promessa por isso. Deus se apresentou à humanidade a partir de um povo. Que povo é esse? É o povo de Israel. O povo de Deus. Entende? Obrigado, pastor Bruno. Encerrou Gênesis. Fechou? Então, semana que vem a gente começa Êxodo, né? E vai ser bênção, irmãos.